Olá a todos, meu nome é Matheus e juntamente com meu colega Marcos faremos uma apresentação sobre a aplicação de fluidos na locomoção. Primeiramente, falando sobre o histórico. Afinal, o que é a aerodinâmica? A aerodinâmica estuda as propriedades, as características e as forças dos fluidos gasosos e sua relação de interação com corpos sólidos. Essa parte da dinâmica trabalha com o estudo de alguns conceitos como força de arrasto e de sustentação, que são variáveis que interferem tanto nos corpos estáticos quanto nos corpos em movimento. Essencialmente para a criação de aeronaves e automóveis, o campo de estudo da aerodinâmica passou a ganhar mais importância com a indústria automobilística. Os princípios da aerodinâmica foram fundamentais para criar modelos com bom desempenho e que suportam a resistência do ar. A lei da física que fundamenta os princípios da aerodinâmica é o princípio de Bernoulli. Esse princípio relaciona a velocidade do fluxo do ar com a pressão correspondente. De acordo com esse princípio, quanto maior a velocidade do fluxo, menor será a pressão, e quando há o aumento de pressão, há a diminuição da velocidade de fluxo. O início da aerodinâmica. Embora conceitos fundamentais como arrasto aerodinâmico já tivessem sido estudados anteriormente, o estudo formal da aerodinâmica, no sentido moderno, teve início apenas no século XVIII. Os primeiros estudos da aerodinâmica foram direcionados para voos mais pesados que o ar. No entanto, através de análises matemáticas e experimentais, uma base racional foi formada para desenvolver uma série de outras tecnologias. A aerodinâmica em carros começou a partir de 1950. A aerodinâmica passou a ser estudada nos carros. Um dos motivos que impulsionou esse estudo foi a necessidade de uma solução para que os carros de corrida pudessem atingir alta velocidade sem perder a estabilidade. A partir de então, ocorreu um grande avanço na área com o estudo dos aerofólios, o equipamento usado para diminuir as turbulências do ar. É utilizado para dar estabilidade e bom desempenho nos carros, sobretudo os esportivos de Fórmula 1. Comentando agora sobre fluidos. O que é um fluido? A definição de um fluido é uma substância que apresenta capacidade de fluir ou escoar, por não poder resistir a uma força que é paralela à sua superfície, e sempre assume o formato do recipiente onde é confinado. Algumas substâncias, como o mel e o piche, levam um certo tempo para adquirir a forma do recipiente, mas um fluido sempre assumirá o mesmo formato que o recipiente onde está inserido. Líquidos e gases são considerados fluidos porque não possuem seus átomos organizados de forma simétrica e rígida, formando assim uma rede cristalina, como acontece com os sólidos cristalinos. Existem duas grandezas que caracterizam os fluidos: massa específica e pressão. A massa específica é o fruto da razão entre a massa de um fluido e o volume ocupado por ele. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida que a massa específica é o quilograma por metro cúbico. Por serem mais compressíveis, a massa específica dos gases varia muito com a pressão, o que não ocorre com os líquidos. A pressão é fruto da ação do líquido sobre as paredes de um recipiente e pode ser definida a partir da razão entre a força aplicada pelo fluido e a área de aplicação dessa força. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal. Outra unidade usada para essas grandezas são o atm, que corresponde à pressão exercida pelo ar atmosférico a nível do mar. Agora sobre os conceitos da aerodinâmica. As forças aerodinâmicas atuam sobre corpos que se deslocam no ar. Para entender a aerodinâmica, é necessário compreender alguns conceitos fundamentais que se aplicam
sobretudo na indústria automobilística e na engenharia aeroespacial. O princípio de Bernoulli trata da diferença de pressão do ar ao dizer que o aumento da velocidade do fluido é correspondente à diminuição da pressão. Esse princípio explica como o avião pode se sustentar no ar. A sustentação ocorre porque a pressão aérea que age sobre as asas é menor do que a pressão do ar que atua na parte inferior do avião. Deste modo, a força de baixo para cima é capaz de sustentar a aeronave. Sobre a força de arrasto, trata-se de uma força produzida sobre o corpo na direção e sentido do escoamento pela ação do atrito do ar com a superfície do corpo. A força de arrasto é gerada quando o corpo está se movimentando e aumentando de acordo com a proporção da velocidade e da forma do objeto. Essa força é oposta ao sentido do movimento. Logo, quanto maior for a resistência do objeto em relação ao ar, maior será o seu potencial aerodinâmico. Em um voo, a força de arrasto é produzida pela resistência do ar, oposta ao sentido do movimento. A tendência dessa força é puxar o avião para trás. Sobre o peso é uma força que atua sempre na direção vertical, devido à força da gravidade. Por isso, para uma aeronave voar, ela precisa gerar uma força maior do que o seu próprio peso. O empuxo é gerado quando uma certa quantidade de massa é expelida ou acelerada em uma direção, então surge uma força na mesma direção, porém em sentido contrário. Em um avião, o empuxo é gerado por hélices ou turbinas com a finalidade de movimentar a aeronave para frente. Olá, meu nome é Marcos e eu vou estar explicando para vocês as aplicações da aerodinâmica e por que ela é tão importante no nosso dia a dia. Primeiramente, eu vou estar falando sobre uma das principais aplicações da aerodinâmica, que é na flutuação de navios. Como os navios flutuam? É isso que eu vou estar explicando agora para vocês. E para vocês entenderem isso, primeiramente a gente vai ter que estar falando sobre o Teorema de Arquimedes. E o que fala esse tal teorema? Bom, esse teorema fala sobre as forças que agem em corpos imersos em líquidos. E qual o primeiro corpo imerso em líquido que a gente consegue pensar? Um barco ou um navio. Como esses objetos tão pesados flutuam? E aí vai a explicação do teorema. Quando um corpo está imerso em um líquido, um corpo como um navio, tem duas principais forças que agem sobre ele. O peso, que a gente já conhece, que basicamente puxa esse corpo para baixo. E a outra é o empuxo, uma força contrária ao peso, que vai puxar esse corpo para cima. E é assim, basicamente, que o navio flutua. Basicamente, a força de empuxo tem que ser igual à força peso. Mas por que alguns objetos pequenos, tão leves, afundam e objetos tão grandes como o navio flutuam? Isso dá, é claro, por causa do formato e de como ele é construído. O navio tem um casco que abrange uma área muito grande e que é preenchido por ar. E quando esse navio ele está imerso em água, esse casco ele vai deslocar uma certa massa, um certo volume de água. E o empuxo, a força desse empuxo ela é proporcional ao peso do líquido deslocado. Então, quando o navio de 1000 toneladas, por exemplo, para ele não afundar, ele tem que deslocar uma massa de água de 1000 toneladas, e assim a força de empuxo sobre ele vai ser de 1000 toneladas e vai estar se igualando a essa força-peso. E é dessa maneira que um objeto tão pesado como um navio consegue se manter em pé na água. Agora vamos para um ponto muito importante da aerodinâmica, que é a aerodinâmica em automóveis, em veículos, carros, que a gente conhece muito bem e que muitas pessoas são apaixonadas. Quando a gente fala sobre aerodinâmica nesses veículos, a gente está falando sobre arrasto, sobre downforce e vários pontos. Basicamente, quando a gente tem um carro, o que você vai querer em seu carro? Que ele seja econômico, que ele seja rápido, que ele seja estável, que ele seja seguro. E a aerodinâmica influencia em todos esses pontos.
Quando a gente estuda aerodinâmica, uma força que influencia bastante é a força do arrasto. E o formato do veículo, quando ele é estudado de forma aerodinâmica, ele vai reduzir ao máximo esse arrasto, fazendo com que o carro seja mais rápido, que ele seja mais econômico. A gente vai pensar em pontos de conforto, como ruído. Quando você diminui, é claro, essas áreas de altas e baixas pressões no veículo, a gente reduz o ruído que ele faz com o vento. E é claro que isso aí é um ponto de conforto que é estudado por fabricantes de veículo. A gente vai pensar sobre estabilidade, o veículo fazendo curvas, atingindo altas velocidades. Tudo isso é influenciado pela aerodinâmica e tudo isso é estudado. E outro ponto que eu vou falar aqui é o downforce. O que é o downforce? É basicamente o vento empurrando esse veículo para baixo. Quanto mais rápido ele acelera, e essa força para baixo, você pode pensar, pô, isso aí é ruim pro carro, porque ele é mais uma força que vai estar freando ele, mas não. Na verdade não. Esse downforce é uma das forças que é aplicadas a veículos para melhora de tração. Quando o seu carro atinge altas velocidades, você não vai querer que ele seja como um avião, que ele comece a ganhar sustentação no ar e saia voando. Você não vai querer voar com o carro, porque você vai sofrer um acidente. E sim, existem carros em algumas competições, como por exemplo competições de drag, que eles não são muito bem projetados e quando eles atingem certa velocidade eles simplesmente decolam. E o carro, é claro, vai sofrer acidente. Então é algo que é muito perigoso. Então quando a gente vai estudar esse tipo de assunto, a gente quer que o carro seja empurrado para baixo, para quanto mais rápido a velocidade que ele atingir, mais tração na pista ele tenha. Assim, é claro, tornando ele mais seguro. Existem outros pontos também, como, por exemplo, a influência dos ventos no resfriamento de pneus e de freios, para que, é claro, que influencie também na segurança. Então, todos esses pontos da aerodinâmica são estudados pelas fabricantes. E isso se iniciou junto com o surgimento dos veículos. Lá mais ou menos em 1920, já começaram-se os estudos aerodinâmicos nos carros. Mas antes isso não era levado tão a sério. Foi com o passar dos anos, lá para a década de 50 para 60, que o arrasto e todos esses pontos eram analisados de forma sistemática. E mais ou menos lá para o final da década de 60, tudo isso já era levado em conta e os veículos eram projetados de forma que todos esses pontos fossem respeitados. E isso, é claro, é muito importante e foi um dos fatores que levou a gente a ter os carros que a gente tem hoje. Porque hoje em dia, veículos como Koenigsegg, recordistas mundiais de velocidade, atingem velocidades de 500 km por hora. E são veículos comuns que andam em pistas, estradas. Não são aviões, é um carro. E isso, é claro, se deu muito graças a esses estudos que se iniciaram há mais ou menos um século atrás. Outro ponto que eu citei, mas acabei não falando muito, é sobre a diferença entre esses estudos de aerodinâmicos em carros e aviões. Basicamente, um carro ele é projetado para ser empurrado para baixo e ganhar essa tração na pista. Enquanto isso, o avião ele tem asas projetadas para que o vento ele gere uma alta pressão embaixo da asa do avião, fazendo com que ele receba uma força de sustentação, que faça com que ele supere sua força-peso e basicamente voe. Essas máquinas aí de milhares de quilos que saem do chão e algumas pessoas não entendem como isso funciona. Bom, basicamente chega um ponto do avião que ele atinge certa velocidade e a força que o vento aplica sobre as asas, embaixo das asas, faz com que ele simplesmente consiga sair do chão. Agora eu vou estar trazendo para vocês um tópico muito interessante que eu encontrei na internet, que são sobre curiosidades da aerodinâmica. E vamos começar então. Bom, agora eu venho trazer aqui para vocês um tópico muito interessante, que é sobre a aerodinâmica da vaca. Parece que é piada, mas na verdade existem alguns estudos sobre isso na internet e isso foi muito discutido em algumas páginas como o Instagram e outras. E algumas comparações eram feitas com a aerodinâmica da vaca e até de alguns veículos. Primeiramente eu vou estar falando para vocês porque uma vaca não pode voar. Bom, quando a gente vai
fazer algum objeto voar, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Um avião, por exemplo, para voar, ele tem que atingir certa velocidade. Isso, é claro, é falado pelo princípio de Bernoulli. Ele tem que atingir uma velocidade em que a sustentação das asas, graças à pressão do vento sobre elas, faz com que essa força de sustentação supere a força-peso e o avião decole. Então, por que uma vaca não consegue voar? Na teoria, uma vaca consegue voar, mas como o seu formato não é muito aerodinâmico, a vaca, por exemplo, não é um avião, ela teria que atingir uma velocidade de 1.200 km por hora para começar a levantar voo. Isso, é claro, é uma velocidade muito ridícula, e isso também é muito teórico, não é nada que fosse muito possível na realidade de ser feito. Mas o estudo está aí, e basicamente esse é o valor que foi atingido. Se você conseguir colocar uma vaca a 1.200 km por hora, ela consegue decolar. Imagina aí uma vaca voadora. Agora a gente vai falar sobre vacas são mais aerodinâmicas do que jipes. Bom, isso foi um tópico muito discutido na internet, e essa imagem é muito famosa, foi mostrada em vários sites, que é basicamente um túnel de vento de um carro, e essa imagem aí da vaca. E bom, foi aquele tópico que eu já falei pra vocês sobre a diferença entre uma aerodinâmica de um veículo voador e de um veículo de terrestre, e até a diferença de uma vaca. A vaca, ela é um animal, nenhuma aerodinâmica é feita nela de forma, a não ser que seja de forma biológica, mas ela simplesmente é um animal que é lento e que fica em pastos, regiões muito abertas. A vaca, ela tem sua aerodinâmica de forma até considerável, e quando você coloca em comparação com essa imagem do Jeep, parece até que o Jeep ele é menos aerodinâmico do que a vaca. Bom, não tem nenhum estudo que comprove que uma vaca é mais aerodinâmica do que um Jeep, mas também não tem nada que eu tenha encontrado que comprove que um Jeep é mais aerodinâmico do que uma vaca. Mas a verdade é que quando faz um carro, como eu já disse, todas as questões aerodinâmicas são levadas em consideração. Então, mesmo que esse Jeep tenha um formato que pareça meio estranho, na verdade tudo isso já é calculado pelos engenheiros, e o Jeep é um carro que é um veículo muito bom e muito seguro. Então, bom, a gente não pode dizer que uma vaca, que é um animal, é mais aerodinâmico do que um Jeep. Isso não é uma comparação nem que faz muito sentido, mas não deixa de ser um tópico muito interessante e muito divertido a ser debatido aqui. Por fim, essas são as referências que usamos para a apresentação. Espero que todos tenham gostado, sobretudo aprendido. Obrigado e valeu! Isso é tudo, pessoal.